convite à oração silenciosa se encontra no livro de Salmos 138, 1 a 2. Leamos juntos. Rende-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Ouçamos o prelúdio. Bom dia, Igreja Presbiteriana da Tijuca. Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Este é um domingo maravilhoso. É o dia que o Senhor fez. É o dia onde nós nos alegramos e nós nos regozijamos nele. Acabamos de ouvir um prelúdio que nos incita a glorificar ao nome do Senhor. Acabamos de ouvir um prelúdio que nos incita que toda a honra e que toda a glória são dadas ao nosso Deus. Essa é a atividade fim do ser humano. Qual é a função do ser humano? Glorificar a Deus e louvá-lo para sempre. Qual é a atividade fim da igreja? Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este dia de hoje, um dia maravilhoso, é o dia onde adoramos ao Senhor e recebemos dele a sua palavra. Ainda de pé, com nossa liturgia em mãos, passamos a palavra para o nosso presbítero emérito Elias Freitas, que nos conduzirá nesta chamada à adoração ao nosso Deus. Bom dia, irmãos. Alegria imensa estarmos juntos no culto ao Senhor, no domingo, dia do Senhor. Fiquei muito feliz com toda a estrutura da liturgia que começa nos conscientizando de que nós estamos diante de Deus, e o convite do Salmo 138 é que na presença dos poderosos nós vamos cantar louvores. Me ocorreu aqui rapidamente que nós poderíamos convidar o nosso irmão Renildo, e aí nós vamos lá para o Senado Federal
diante dos poderosos, dizer: o nosso Deus é digno de todo louvor e toda honra e toda glória. E para com essas bobeiras aqui de dizer que a nossa nação não é uma nação do Senhor. Então, esse é o convite do Salmo 138. Nós dizermos, onde estivermos, pode ser poderoso, pode não ser. Nosso Deus é o Deus digno de toda a honra e toda a glória, porque a glória é dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Que coisa boa, pastor, a abertura do culto hoje. Estou comovido com tudo que nós estamos participando agora, e nós vamos também ler mais um texto da Bíblia, o Salmo 115, 1 a 3, e depois eu peço a você que cante esse hino com toda a vibração. Os instrumentistas vão nos ajudar para isso, porque nós vamos declarar que o Rei sublime em majestade e glória é o nosso Deus, e nós somos servos dele. O domingo é para isso. O reverendo começou orientando a igreja dizendo isso. Nós estamos aqui para isso, para louvar o nosso Deus. E vamos fazer isso com todo o entusiasmo. Ninguém pode ficar fora desse entusiasmo na casa do Senhor. E diz assim a Escritura: não a nós, Senhor, não a nós. Ninguém aqui é digno de glória nenhuma. Só o nosso Deus, o teu nome, ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Todos juntos. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Então nós vamos agora ler esse texto final aqui com todo entusiasmo. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Nada sai em desconformidade com a vontade de Deus. E estão acontecendo misérias. Estávamos agora estudando na escola dominical, pastor, sobre isso. Quantas misérias nós temos visto ao nosso redor. E como é que Deus permite isso? Ele é poderoso para qualquer coisa. A justiça dele acontece, e nós que somos filhos eleitos amados, vamos usufruir dessa paz maravilhosa que ele nos dá. Vamos cantar esse hino agora com todo entusiasmo, louvando o nosso Deus amado, poderoso e soberano. Oh
Irmãos, antes de orar, eu quero pedir licença ao pastor para repetir o hino que foi cantado como introito, como prelúdio, lindo, tradicional da nossa igreja. Eu acho que cabe muito bem com o momento que nós estamos vivendo. Olha o que diz esse introito. Por favor, pegue o seu boletim. Vamos ler juntos essa estrofe. É uma estrofe só, é lindo esse hino. Tradicional da nossa igreja. Vamos ler? Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, ó, renova o seu vigor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Lindo esse hino, lindo demais. Vamos orar agora em adoração ao nosso Deus como parte integrante da liturgia, que é sempre o início do culto. A adoração ao nosso Deus, estamos aqui para isso. Baixe sua cabeça, se desconecte de qualquer coisa que possa atrapalhar sua comunhão agora com Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, nosso Deus triuno, uno e trino, Salvador, maravilhoso com a tua graça maravilhosa que nos alcança. Lá de onde estávamos, nas trevas, afastados, merecendo só justiça do Senhor, o Senhor nos trouxe para a tua maravilhosa luz, com imensa graça, o grande amor com que o Senhor nos amou para nos resgatar, nos dar vida juntamente com Cristo. Louvado seja o teu nome. Estamos aqui, Senhor, para isso, para louvar o Senhor nosso Deus e reverentemente nos dobrarmos em adoração humilde, sincera, com todo o empenho do nosso ser, para dizer que nós amamos o Senhor reverentemente. Nós pedimos a tua bênção para esse culto que queremos dedicar exclusivamente ao Senhor. Perdoa as nossas imperfeições. Se tem algum detalhe no culto que não te agrada, Pai, não olha para isso. Olha para a sinceridade dos teus filhos adoradores que se juntaram aqui pelo Senhor mesmo. O Senhor é que nos trouxe para cá, para junto com os irmãos adorarmos o Senhor e recebermos bênçãos espirituais da liturgia, dos hinos, das orações, da palavra do pastor que vai chegar diretamente da tua parte para nós. Tudo isso aqui é para agradar o Senhor. Então recebe, Pai, na humildade dos teus servos aqui reunidos. Perdoa as nossas faltas, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, agora nós vamos ter um solo, mais um solo, pelo nosso irmão Renildo. Peço à igreja que se coloque, então, sentado, para podermos aproveitar também esse louvor ao nosso Deus.
Queridos, é tempo de confessarmos ao Senhor os nossos pecados. Também é tempo de colocarmos diante dele vários motivos de oração. Na manhã de hoje, infelizmente, veio a falecer a irmã Maria do Carmo da Rocha Santana, sogra do nosso irmão Josemar Cardoso, mãe da Adilza. E a família já de muito tempo estava pedindo as orações da igreja. Ela já estava há algumas semanas internada no Hospital Caxias d'Or, fazendo um tratamento intenso, mas aprouve que o Senhor permitiu que ela viesse a falecer. Então, Mateus, transmita à sua família os sentimentos de toda a igreja por conta do falecimento da sua avó. E nós vamos orar pedindo que o Senhor abençoe a Dilsa e abençoe toda a família enlutada. Também nossa irmã Leodina pede orações pela sua neta, a neta de número 2, é a Maria Eduarda, não é isso? Nós temos as 3 Marias, a Maria Luísa, Maria Eduarda e a Maria Clara. A Maria Eduarda, ela está no hospital ou está em casa e ia ao hospital? Ela está com muita febre, não é isso? Vamos orar pela Maria Eduarda. Quantos anos ela tem, Leodina? 3 aninhos? Vamos orar pela Maria Eduarda, que também tem 3 aninhos, precisa das nossas orações. Queridos, nós teremos no dia 7 de setembro o evento, a programação que já é tradicional da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana, a nossa visita ao IMPAR, é aniversário do IMPAR, Instituto Presbiteriano Álvaro Reis. Quantos aqui já foram ao IMPAR? Levantem suas mãos, por gentileza. Número bom, então pode abaixar. Quantos que nunca foram no IMPAR? Levantem suas mãos. Olha aí, ó, um número também interessante. O IMPAR é uma instituição que, na sua natureza, abrigava crianças e cuidava dessas crianças. Infelizmente, na história mais recente, a lei não permite mais que instituições privadas possam acolher e pernoitar crianças. Isso ficou tudo por conta do Estado. De modo que o IMPAR agora recebe crianças, as crianças passam todo dia lá e de noite algum responsável tem que levá-las de volta. Muitas pessoas foram criadas e assistidas pelo IMPAR. E não é na história mais recente, porque vai fazer quase 100 anos, mas nossa irmã Ondina Brasil também passou pelo IMPAR e hoje se encontra lá no abrigo presbiteriano. São 98 anos, Gilmar? 98 anos da Ondina. Vocês vejam há quanto tempo o IMPAR já existe e auxilia crianças. O IMPAR vai ter a sua festa no dia 7 de setembro e depois de 2 anos vai ser a primeira festa presencial, não é isso? Teremos o retorno das atividades presenciais no IMPAR. A palavra do Senhor diz que a única religião pura e sem mácula é consolar os órfãos e sustentar as viúvas. Quantas crianças carecem de orientação e elas não têm? Se nós somos do Senhor Jesus, claro que nenhum de nós defende, por exemplo, o aborto. Todavia, a igreja, claro, se levanta contra o aborto, mas ela não se levanta com o mesmo ímpeto para a adoção. Então ela faz um papel na sociedade que é demonstrar que é possível a vida seguir seu curso. Porém, ela não faz tantas campanhas para dar prosseguimento a essa vida.
Infelizmente, há muitos estigmas acerca da adoção. Um deles, por exemplo, é que você não sabe quem eram os pais biológicos da criança, então você não sabe que tipo de pessoa você está trazendo para dentro de casa. O oposto também é verdadeiro. Os filhos naturais muitas vezes nos interditam. Os filhos naturais muitas vezes nos renegam. Os filhos naturais muitas vezes fazem tudo o contrário que nós ensinamos. Verdade ou mentira? Se o filho natural faz isso, e partindo do axioma anterior acerca da adoção, então significa dizer que você foi uma árvore podre? E por isso o fruto saiu ruim? Os 7 primeiros anos de uma criança são decisivos para a formação do caráter e dos valores. Os 7 primeiros. Dos 8 até os 10, você ainda consegue lapidar uma coisa ou outra, com uma coerção um pouco maior. Mas a partir dos 11, tudo que ela já sabe do que ela acha que é certo ou errado, você já não altera mais. Você só coloca as regrinhas. Chega a tal hora, acorda a tal hora. E aí começa a usar as expressões mais básicas. Enquanto morar no meu teto, enquanto eu pagar, enquanto eu bancar, faz o que eu quero. Mas valores são passados dos 0 aos 7 anos. Infelizmente, as igrejas devem, e claro, elas têm que sempre valorizar a vida. Mas a vida não acaba quando a gestante decide não abortar. Pelo contrário, aquela criança sairá daquele ventre. E o que vai acontecer com ela? Nós queremos um Brasil melhor e um mundo melhor. Já pensou se cada casal crente adotasse uma criança? Nós vemos a nossa sociedade, e digo sociedade ocidental, colapsando. Não há nenhum país hoje que você vá que você diga, ó, está tudo 100%. Não. Infelizmente, não há mais. Mas você já reparou que judeus, muçulmanos e chineses, eles não demonstram estar muito preocupados com os rumos do mundo? Sabe por quê? Porque eles são uma cultura fechada. Eles criam seus filhos como foram criados há quase 5.000 anos atrás. O Ocidente é o contrário. Nós colocamos nossas crianças de 13, 14 e 15 anos na posição que elas têm que nos ensinar. E os pais babões acham que isso é moral. Resultado? A nossa sociedade está colapsando. Muçulmanos com 5, 6 filhos. Nossa sociedade está colapsando. Judeus com 4, 5 filhos. Nossa sociedade está colapsando. A China prestes a se tornar o país com a maior população mundial. Família, filhos, transmissão de ensino, isso preserva a sociedade. O resultado disso, nossas crianças crescem jogadas. Os crentes, cuja Bíblia diz que a única religião pura e sem mácula é consolar os órfãos e sustentar as viúvas, não consolam os órfãos. Faça uma enquete agora de manhã. Essa semana, qual foi o nome do órfão que você se dirigiu da sua casa especialmente para orar por ele e entregar um exemplar da Bíblia? Entende por que nossa sociedade vai mal? Sustento das viúvas, perfeito. Quantas mulheres perderam seus maridos e você disse, conte comigo?
Eis a nossa sociedade, que tem uma Bíblia que diz que a única religião onde há pureza e não há maldade é consolar aquele que não tem mais família e dar sustento àquela que passa necessidade. E nós não o fazemos. Quem dera se as igrejas se unissem para apenas seguir o que está na Bíblia. Que mudança na sociedade. Imagine se cada casa nossa recebesse 2 crianças adotadas. Imagine isso. Imagine. Sabe como é que começou o ímpar? O pastor está dando uma volta, né, para chegar em lugar nenhum. Não. O ímpar começou da seguinte forma. Reverendo Álvaro Reis, aliás, vamos ver se é oportuna a história. Quantos aqui não sabem a origem do ímpar? Levantem suas mãos. Não sabem. Então a história é oportuna, embora seja repetida, mas ela é oportuna. Reverendo Álvaro Reis, pastor da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, lá em frente à Praça Tiradentes, aquele pastorzão, tinha uma postura assim, uma fisionomia que lembrava um Raul Cortez, só que avantajado, gordinho, porte, aquela pujança. É exatamente, você pega a foto do Álvaro Reis, você vê o Raul Cortez gordinho, ele barbão, não sei se era Berdinazzi ou Mezenga que o Raul Cortez fazia, mas era aquilo ali, só que gordo. E aí, reverendo Álvaro Reis não teve filhos. E aconteceu que em uma igreja que ele pastoreou em São Paulo veio uma grande praga que matou muitos paulistas no interior. E ele recebeu uma carta de uma família que vários filhos sobreviveram, mas os pais morreram. E aí a igreja perguntou: reverendo, o senhor pode ficar com um deles? E Álvaro Reis disse: bote no trem todos. E vieram aqueles irmãos. Álvaro Reis foi buscá-los na estação de trem, trouxe para a igreja do Rio, e um domingo pela manhã botou as crianças perfiladas e disse o seguinte: essas crianças estão agora sob meu cuidado e quero apresentá-los à igreja. E aí o vice-presidente do conselho, com muita sabedoria, o vice-presidente do conselho estava ao lado, igual Elias está aqui agora com o vice-presidente também. O vice-presidente do conselho levantou a mãozinha e falou assim: reverendo, por gentileza, eu quero falar. Isso para o Álvaro Reis já era uma coisa assim: que isso? Como assim? Reverendo, eu quero falar e com muito carinho. Eu quero corrigir o pastor. Nossa. E Álvaro Reis ficou calado ouvindo. E o vice-presidente disse: reverendo, depois do senhor ter explicado a origem das crianças e ter apresentado as crianças, essas crianças não são seus filhos. São filhos da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. E nada há de faltar a essas crianças, porque essas crianças são nossas. E se você está de frente para a Igreja do Rio, o prédio que tem à esquerda é mais antigo do que o atual santuário, que a gente chama de templo. E eles fizeram obras naquele prédio de tal modo a adaptar a casa pastoral a ser uma casa que recebesse aquelas crianças. E chegou bicama de tudo quanto foi lugar, e mais gente trazendo coisas, crianças fartas, mas ao mesmo tempo corre a notícia que a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro estava acolhendo crianças. E começam a chegar mais crianças querendo casa. E aí Álvaro Reis entendeu, junto com o conselho da igreja, que era necessário uma instituição para dar destino, prosseguimento e valores às crianças abandonadas. Essa é a origem do ímpar. Queridos, judeus, muçulmanos e chineses estão vendo a banda passar, porque sabem que seus descendentes são criados como sempre foram criados há mais de 5.000 anos. No Brasil, nossos filhos nos desobedecem.
nossos filhos contrariam até valores das nossas escrituras. Nossos filhos se emancipam sem saber sequer o preço de 1 quilo de arroz. No Brasil, a igreja, que há 100 anos atrás tinha como missão auxiliar crianças, hoje ela sequer ora pelos órfãos. Essa é a nossa sociedade brasileira. A palavra do Senhor nos convida à oração e à confissão de pecados. Salmo 138, versos 3 a 7. Assim diz a palavra do Senhor: No dia que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. Todos, se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Louvemos ao Senhor com o hino de número 146. E logo após cantarmos, nós iremos nos ajoelhar e nos colocarmos diante do Senhor. Cantemos. Ajoelhemo-nos diante do Senhor, confessemos a Ele os nossos pecados e coloquemos diante dele os nossos motivos de oração.
Graças te rendemos, Senhor, pela bênção deste dia. Nesta hora, confessamos ao Senhor os nossos pecados. Todos nós somos pecadores, ó Pai. Não há um justo, um sequer. Nascemos no pecado e somente a Tua misericórdia pode perdoar os nossos pecados. Obrigado pela Tua graça sobre nós. Pedimos-te, Senhor, o perdão, sabendo que Tu ouves a nossa confissão. Também lhe pedimos, Senhor, que abençoes a família de Tua filha Adilza, que na data de hoje se encontra enlutada pelo passamento de sua mãe Maria do Carmo. Abençoa todos os familiares enlutados, ó Pai, e agradecemos-te pela vida de Tua serva, que o Senhor deu, que o Senhor levou. Nós glorificamos o Teu nome por isso. Pedimos que abençoes Maria Eduarda, neta de Tua serva Leodina. Sê com Maria Eduarda com 3 aninhos, concedendo-lhe a restauração de sua saúde. Também, ó Pai, queremos pedir-te por todos aqueles que estão aqui nesta manhã, ou que nós conhecemos, que estão tratando da sua saúde. Abençoa, Senhor, cada um de Teus filhos. Pedimos-te por Teu filho Henrique Stutz, e também te pedimos pelo Teu filho Ivanildo, que amanhã deve finalmente ser operado. Pedimos-te, Senhor, a vitória na vida de Teus filhos. Dá, ó Pai, a plena recuperação e o retorno a todas as suas funções. Neste tempo, Senhor, que refletimos e queremos abençoar o ímpar no dia 7 de setembro, pedimos-te, Senhor, pelas famílias da nossa nação. Abençoa, Senhor, cada família. Dá, Senhor, a cada uma dessas pessoas mais amor dentro de casa. Que haja entendimento nos lares e que as crianças não sofram pelo muitas vezes a mentalidade equivocada de alguns pais. Pelo contrário, sobretudo aqueles que são órfãos. Pai bendito, quebranta o coração dos Teus filhos para que possam cumprir o que diz a Tua Escritura. Não deixes, ó Pai, que nenhum aflito, que nenhum pequenino passe fome, passe aflição, se desencaminhe nessa vida. Meu Pai, quebranta o coração desse povo tão soberbo e arrogante, que não consegue estender a sua mão ao próximo, ao necessitado. Abre as portas, Senhor, de nossos lares, para que essas crianças tenham um futuro melhor e para que a nossa nação possa ser revitalizada pelo Teu Evangelho. Ensina-nos, Senhor, a cumprir a Tua Escritura. Dá-nos a bênção de auxiliar o ímpar, de auxiliar a APCA, de auxiliar todas as demais instituições que nos vierem ao conhecimento, que abençoa as crianças. É a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 138, versículo de número 8. Assim diz a palavra do Senhor: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Todos. A Tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das Tuas mãos. Reverendo Álvaro Reis estendeu a mão a ilustres menores desconhecidos. Se não tivesse feito esse gesto, nós hoje não teríamos um coral chamado Júlio de Oliveira. A Igreja do Rio, o Coral da Mocidade, não se chamaria Júlio de Oliveira, porque Júlio de Oliveira é da lavra dessas crianças que não foram filhos do Álvaro Reis, mas se tornaram filhos da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Uma ação
cumprindo a Escritura, muda a vida de uma pessoa e muda a vida até mesmo de nossas igrejas. Perdoados de nossos pecados, saudemo-nos uns aos outros com a paz de Cristo. Paz de Cristo, meu irmão, Deus abençoe. Exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. É isso aí. Muito bem, nós temos uma parte que diz: deixai vir a mim as crianças, delas é o reino de Deus. Eu quero saber o seguinte: cadê a moça que só de chegar na igreja o intestino já começa a funcionar, beleza, 100%? E ela sempre presenteia a tia Guete com uma fralda recheada. Será que vai acontecer hoje? Se acontecer pela terceira vez, pode pedir hino aqui na igreja. Cadê a Alícia, conhecida na internet, aí, Facebook, Instagram, MySpace, Orkut, ICQ, MSN, Twitter, como Lilica? Ela está de calça jeans All Star rosa. Meu Deus do céu. Não, tá de calça jeans, está sem fralda. Não é possível. Tá de... Muito bem. Já está cheia? Ela ouviu eu começar a falar do ímpar, ela vai demorar muito lá. Coisa linda, meu Deus do céu. Nosso milagrinho. Alícia, a tia Gleice preparou várias brincadeiras hoje, mas infelizmente nós ficamos desfalcados porque as nossas Marias, a Maria Eduarda está dodói. Então, claro, as irmãs ficaram auxiliando. Mas espera aí que eu vou ajeitar essa vida. Quer ver? Dona Estefani Santos de Abreu. Muito bem. De criança só tem vocês duas, não é isso? Salvo o melhor juízo? Só tem vocês duas. Ô, Estefani, eu queria primeiramente, aliás, o seguinte... Cadê? Por uma questão de ordem, você fez aniversário, várias pessoas escreveram Facebook, mandaram zap, então agradece à igreja as felicitações. Obrigada, igreja. Foi muito legal que vocês me deram mensagem. Eu gostei muito do meu aniversário. Que bom. Graças a Deus. Estefani, você acha que a Esther e a Natália, se quisessem, elas poderiam auxiliar você a observar a Alícia enquanto vocês estão na atividade? Sim. Se elas quiserem? Sim. Porque vai ter bola, a Alícia pode se assustar, né? Isso com vocês estourando as bolas, não é verdade? Sim. Também tem comida, não tem? O que vocês trouxeram de comida? Pipoca. Biscoito. Você acha que a Esther e a Natália, se elas quiserem, que elas são da UPA, mas caso elas achem que deva auxiliar nessa olhada a Alícia, que a tia Gleice pode ficar ali muitas vezes olhando outras coisas, você acha que elas poderiam auxiliar? Sim. Então, queridas, se vocês quiserem auxiliar, fiquem à vontade, tá? Vamos orar. Tia Gleice, vem aqui para frente. Coisinha mais fofa, meu Deus do céu. Olha ali. Agora é a hora, hein? Agora é a hora. Olha o intestino funcionando, meu Deus do céu. Ali. Olha que coisa mais fofa. Vamos orar? Hoje é o dia da UPA. Olha que coisa boa. Nós vamos comemorar no último domingo, mas a data oficial é hoje, não é isso? Então vem aqui para frente. Convido a igreja a colocar-se de pé. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida dos nossos upaístas. E eu vou pedir também para o Gilmar e a Carla virem à frente. São os conselheiros da UPA nesse ano de 2022. Têm feito um trabalho muito bonito. A UPA todo mês tem feito o TSA, que é o terceiro sábado adolescente.
E nesse mês de julho não fizemos porque um grupo está de férias, não é verdade? Mas as atividades têm sido muito abençoadoras. Tivemos o culto, o TSA, em maio, que coincidiu com o aniversário da igreja, onde a UPA conduziu todas as atividades, inclusive o Queimadão Supremo, né? Onde a UPA pôde conhecer o conselho da igreja, que inclusive nem destituímos aqueles presbíteros que nós elegemos ali na hora. Todo mundo ainda é presbítero aqui. No mês de, agora em julho, nós estamos de férias e retornaremos com o TSA em agosto, não é isso? Então, vamos orar agradecendo ao Senhor a vida dos nossos upaístas. Estendamos a nossa mão direita. Tem mais alguém em idade de UPA aqui nesta manhã? Com idade entre 12 e 18 anos? Mais ninguém? Então, muito bem. Cabecinha abaixo, olhinhos fechados, abençoemos a nossa UPA. Graças te rendemos, ó Pai, pela bênção desse dia. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos nossos adolescentes. Muitos curtindo, viajando, esse período de férias, e estão representados aqui por Natália e Esther. Pedimos-te, Senhor, que abençoes as tuas filhas. Abençoe toda a nossa união presbiteriana de adolescentes. Não permita que seus pés vacilem, pelo contrário, que possam concluir essa etapa da vida e chegar à mocidade como discípulos do Senhor, cada vez mais atentos à tua palavra e aos teus ensinos. Muito obrigado, porque o Senhor nos abençoou com adolescentes que valem ouro. É a nossa oração, agradecidos a ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Deus abençoe nossos conselheiros, Deus abençoe nossas upaístas que vão auxiliar aí a Estefania e a Gleice no trato com a Alícia. Vão com Deus, que Deus abençoe, meus queridos. Muito bem. A igreja pode assentar-se. Tchau, Alícia. Vai com Deus, meu amorzinho. Coisinha mais fofa, a gente olha. Queridos, a palavra do Senhor nos convida à reflexão. Abramos nossas Bíblias em Lucas capítulo 11, versos de 1 a 13. Lucas capítulo 11, versos de 1 a 13. Faremos a leitura da palavra do Senhor e logo a seguir, logo após a leitura, nós teremos mais um solo que nos prepara para recebermos a mensagem. Mas antes da leitura, a oração por iluminação e a própria leitura, é claro, será feita pelo nosso irmão presbítero emérito Elias Freitas. Abramos as nossas Bíblias e preparemos-nos para esse momento de oração e leitura. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, momento tão aguardado, Senhor, importantíssimo, que estamos muito interessados em receber da Escritura Sagrada o ensino que nos alimenta, que nos direciona, que nos orienta. Suplicamos a Tua bênção nesse momento, fazendo-nos, Senhor, solo fértil para receber a Tua palavra. E uma bênção especial nós suplicamos para o Teu servo reverendo, que o Senhor já moldou no seu coração aquilo que ele deve trazer como um instrumento nas tuas mãos para abençoar o teu povo. Faze o Senhor um veículo da tua palavra nesse momento. Pedimos isso tudo só confiados em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versos de 1 a 13. Eu vou pedir à igreja para nós fazermos essa leitura em conjunto. Vamos ler juntos esse texto? Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. São 3 subtítulos aqui: a oração dominical, a parábola do amigo importuno e Jesus incita a orar. Então vamos começar, irmãos. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor,
Ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Que Deus use a sua misericórdia e a ação poderosa do seu Santo Espírito, nos assistindo nas nossas fraquezas nessa hora e nos dando as condições de receber o ensino da sua palavra. Nós passamos agora a palavra para o nosso irmão que vai fazer um solo, nosso irmão Renildo, preparando para o tempo em que vamos receber a mensagem.
Louvado seja Deus. Queridos, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versos de 1 a 13, foi o texto que nós acabamos de ler. A palavra do Senhor nos traz 3 porções das Escrituras, 3 perícopes, que nos falam acerca da oração. A primeira, nós já lemos, nos ensina a oração do Pai Nosso. A segunda traz uma história que literalmente é hilariante. A história tem um tom de humor proposital. E a terceira nos dá uma implicação à luz da história que nós acabamos de ler anteriormente. Irmãos, nós precisamos nos dedicar mais ao hábito da oração. Ontem, no TijuCast com a mocidade, nós fizemos uma inversão de temas e tratamos sobre um tema muito oportuno acerca sobre a Bíblia e o machismo. Se a Bíblia ela é machista ou se a Bíblia ela é masculinista. E conversando, conversa vai, conversa vem, uma das coisas que percebemos que causa na nossa sociedade essa total inversão de valores e muitas vezes inversões de papéis de forma involuntária para a nossa sociedade, mas voluntária por aqueles que ganham com isso, um dos motivos é o conforto. Nossa sociedade hoje é uma sociedade que preza e que pode propiciar conforto. Ontem vi um vídeo falando sobre uma das últimas armas que estão em desenvolvimento e mostrava a ponta de um fuzil atirando e pelo calibre do fuzil eu fiquei imaginando quantos homens tinham que carregar aquilo ali. E dali a pouco a câmera expande, na verdade não era um fuzil gigantesco, era um fuzil desse tamanhinho, mas ele estava sendo conduzido por um robô, cuja proporcionalidade, o formato era semelhante a um cachorro, porque ele era longilíneo e tinha 4 patas. Todas, obviamente, por ser um robô, obviamente as pernas eram de metal. Mas aquele rifle, aquele fuzil, aquela metralhadora em cima daquele simulacro metálico e o indivíduo controlando por controle remoto e o troço ia atirando até lá embaixo e voltava. Até mesmo para a guerra, busca-se o conforto. Para que matar um soldado ou um soldado vir a morrer se é possível mandar um robô? Nossa sociedade se encontra entorpecida pelo conforto. Se nós marcarmos uma atividade meio-dia, o primeiro pensamento qual que é? Mas meio-dia vai estar sol, né? Meio-dia vai estar sol. Vamos marcar em setembro, o ímpar, 7 de setembro. Poxa, mas foi o dia que eu tirei para maratonar uma série que saiu agora no Amazon Prime. Poxa, eu vou ganhar uma promoção do Disney Plus. É a única data que eu tenho para receber os amigos e maratonar uma sériezinha. Conforto. Nós estamos perdendo a prática e o costume da oração. Já dei esse exemplo e repito. Antes, nossas mães, quando nós chegávamos de madrugada, se encontravam acordadas e nós achávamos que elas não conseguiam dormir apenas pela idade. Mas depois que nós nos tornamos pais, nós percebemos que enquanto um filho nosso não chega, nós não dormimos. A diferença entre as mães de hoje e as mães do passado, ou os pais de hoje e os pais do passado, é que hoje nós olhamos a localização do nosso filho pelo WhatsApp. E nós sabemos exatamente onde ele está. E isso nos dá um certo conforto. É possível assistir alguma programação, é possível jantar, é possível fazer um lanchinho de madrugada. Mas as mães do passado, elas passavam a madrugada em oração. E enquanto os filhos não chegassem de viagem, não conseguissem chegar da estrada que era iluminada apenas pela luz da lua, elas não deixavam os joelhos descansar, elas ficavam em prontidão, orando, pedindo ao Senhor que abençoasse a chegada de seus filhos. Conforto nos tem tirado o privilégio da oração. De acordo com a ciência,
De acordo com os estudiosos, e isso provado, porque se é ciência, é comprovado cientificamente, quem ora consegue 3 benefícios a curto, médio e longo prazo. O primeiro deles, quem ora, a ciência diz que consegue obter uma mente mais saudável. O indivíduo que ora, e conforme ele ora, ele vai orando e vai sentindo-se grato, a ciência diz que as neurosinapses desse indivíduo, elas trazem em si uma saúde maior do que indivíduos que não se dedicam tanto à oração. Ao mesmo tempo, uma segunda característica da oração, provada pela ciência, é que quem ora mais, quem ora muito, quem ora sempre, de acordo com os cientistas, tem mais inspirações, tem mais insights, tem mais percepções de coisas que ele pode fazer, inclusive até para resolver aquele problema, o tanto que ele coloca diante de Deus. E, ao mesmo tempo, de acordo com a ciência, quem ora com continuidade, regularmente, faz a oração hábito da sua vida, consegue se tornar mais sábio, consegue refletir mais ao longo do tempo, consegue perceber várias nuances e vários aspectos. Uma mente mais saudável, mais inspirações e mais sabedoria. E a terceira característica que a ciência diz que o indivíduo obtém quando faz da oração hábito regular e contínuo é que o indivíduo que ora, ele consegue ter mais saúde. E sabe quem provou isso, pasmem? A física quântica. A física quântica diz que quando você começa a olhar fixo para um objeto, aquele objeto já foi alterado, só porque a sua atenção está sobre ele. E a física quântica também percebeu que o indivíduo que ora, ele consegue evocar mais saúde para si. E é por isso que tantas vezes você vê indivíduos em estado ou estágio terminal e você olha e diz, impressionante, o corpo você vê que está definhando, mas o indivíduo está com uma postura tão altiva que nem parece que está doente. Ao passo de que quando ele falece, as pessoas dizem, se eu não viesse ao hospital e visse o quanto que ele foi aos poucos definhando, eu jamais diria que ele estava doente. Ou, fulano ou fulana, mesmo enfermo, teve uma palavra de sabedoria para me dar, que eu fui visitá-lo, mas quem saiu consolado fui eu. A oração, ela traz tantas mudanças, que certa vez, conversando com uma irmã de nossa igreja, que passou por um longo tratamento quimioterápico, prestes a terminar o tratamento, ela perguntou, pastor, é pecado a gente desejar não ficar bom, ou no caso dela, não ficar boa? Falei, não entendi. E ela explicou, pastor, eu não sei se é pecado, mas eu ando preocupado com a minha alta médica. Falei, por quê? Porque durante esse período da quimioterapia eu me aproximei tanto de Deus, eu passei a ler tanto a palavra, eu passei a orar tanto, eu me senti tão conectada com Deus, que eu estou com medo de, ao voltar a ficar boa, de ver os meus cabelos crescerem novamente, eu voltar a ser aquela pessoa que eu era, que não orava, que não lia, que estava preocupada apenas com as coisas desse mundo e desconectada de Deus. É pecado orar pedindo a Deus para não ficar com saúde? Os benefícios da oração, igreja. Infelizmente, nós perdemos essa prática tão antiga. No período logo após a reforma, as famílias se constituíam da seguinte forma: o piso da casa, ele era o mais próximo parecido do piso da igreja.
Porque os pais queriam que os filhos achassem que a igreja era uma continuidade do lar, era a casa de Deus. E queriam que os filhos achassem que a casa de Deus estava dentro da casa da família. E você tinha aquele indivíduo que ficava no campo, lenhador, plantador, semeador, mas ficava na roça. E ele chegava normalmente sexta na parte da tarde. E ele preparava ao longo do sábado seus filhos para receberem a palavra do Senhor. E quando chegava no domingo, ele dizia para as crianças: vocês vão sentar na frente, nos primeiros bancos. Vocês ouvirão bem o que o moço todo vestido de preto, que sobe aquela escadinha caracol e fala daquele púlpito, daquela madeira. Vocês vão ouvir o que ele vai falar. E vocês vão guardar. Porque o papai, na hora do almoço, vai perguntar. E as crianças ficavam sentadas nos primeiros bancos, ouviam o máximo que podiam daqueles pregadores. E quando chegava em casa, na hora do almoço, o pai perguntava: o que foi que o pastor falou? E as crianças começavam a dizer. Isso é um hábito que não é muito antigo. Eu fui adolescente na década de 90, ainda encontrei pais que botavam os filhos sentados nos primeiros bancos e que perguntavam para os filhos na hora do almoço qual foi o sermão do reverendo Guilhermino. Eu cresci com gente assim. E o mais interessante é que o pai fazia isso porque as crianças tinham que ouvir a palavra de Deus, mas eram homens tão cansados que, óbvio, durante um sermão, com uma linguagem modulada, em alto e bom som, mesmo sem o benefício do conforto da ciência, eles, tão cansados de uma semana inteira na roça e no mato, cochilavam. Mas quando chegava na hora do almoço, a hora da refeição, eles ouviam qual foi a pregação. Nos nossos dias, nós não preparamos mais nossos filhos para vir à igreja. Nos nossos dias, o sábado é dia de festa, é dia de farrear, é dia de passeio, é dia de curtição, é dia de show, é dia de good vibes. O domingo, ele é sorteado entre ir na igreja ou não se vai à igreja. Os pais não perguntam mais aos filhos qual foi o sermão. E os filhos não são acostumados a terem uma vida de oração. Dá trabalho, mas vale a pena. Como dá trabalho. Amada Igreja Presbiteriana da Tijuca, olha o que diz a palavra do Senhor no verso de 5 a 8. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Olha isso. Conhece gente assim? Mateus, faz um favor para mim. Zera esses outros microfones para não dar microfonia. Deixa só esse aqui que é o headset. Obrigado. Amigo, empresta-me 3 pães. Imagine você, meia-noite, você está lá na sua, e aí de repente, ó. E aí a voz, lá no corredor do seu prédio, ou do lado de fora da sua rua, da sua casa: amigo, você tem 3 pães aí? É porque eu estou com visita em casa. E eu estou sem nada. Olha isso. Pois um amigo chegando de viagem, não é nem teu amigo, não é nem comum, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. Pão naquela época era uma coisa de quase o dia todo. Você preparava, assava, esperava assar, esperava para guardar, pegava outro, fazia a massa, assava. Era a rotina do cotidiano. E esse indivíduo que pergunta isso, se o outro tem 3 pães, provavelmente era solteiro, porque tem disponibilidade para receber tarde da noite um amigo que chegou de viagem. Mas a casa a qual ele bateu, talvez o indivíduo que lá morasse. Olha o que diz o verso de número 7. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, dono da casa: não me importunes, a porta já está fechada. Ela ficava fechada com uma barra no meio. E os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Talvez ou ele fosse viúvo e ele dormisse com os filhos,
e os filhos junto com ele dormiam na entrada da casa, assim que passava da porta já era o cômodo do homem, porque ele era o vigia da casa, ou ele era casado e tinha filhos e filhas. E aí o costume era que as meninas dormiam com a mãe e os homens dormiam com o pai. De uma maneira ou de outra, fato é o seguinte: tal indivíduo lá, que ou ele ou a esposa dele tiraram parte do dia assando e fazendo pão, meia-noite, ó de casa, eu queria um favor, é que é o seguinte, eu acabei de receber um amigo meu de viagem, eu não tenho nada para dar, e eu preciso de 3 pães. Aí você até faz a conta, peraí, é ele que está pedindo e um outro chegou de viagem. E ele pede quantos pães? Ué. Diz Jesus, digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. A nossa oração não muda a vontade de Deus. Vontade tem o homem. Deus não tem vontade. Deus tem decretos. O que ele quer, cumpre-se. Nós usamos essa expressão para ficar mais inteligível para nós finitos. Mas como é que você vai dizer, Deus, os seus planos? Não, quem planeja sou eu. Eu planejo sair de casa cedo, pegar o ônibus no horário tal, aí ele já não chega, eu já não saio cedo, já complicou o dia. Mas Deus não planeja. Deus executa. Deus estabelece o que quer. E tudo que ele estabelece cumpre-se. Mas nós usamos essa linguagem para ficar mais inteligível para nós finitos. De tal modo que a nossa oração não muda a vontade de Deus. Mas a nossa oração, ela muda a nossa consciência e altera a nossa realidade. E aí Jesus dá esse exemplo cômico para dizer basicamente o seguinte: assim como esse indivíduo sem noção ficou importunando até conseguir os pães, nesse sentido, ore. Ore insistentemente. Fale com Deus insistentemente. Os discípulos acabam de perguntar: ensina-nos a orar, como João Batista ensinou aos seus discípulos. E Jesus traz uma oração que são preceitos básicos de uma prece. E aí fica a dúvida, então é para repetir isso quantas vezes ao dia? E Jesus conta essa história curiosa e hilária para dizer, não é apenas a repetição, mas é o estado de espírito de alguém que constantemente fala com Deus e pede a Deus. Nós perdemos isso. Nós perdemos esse hábito. Eu me lembro, com 15 anos, quando Deus me chamou para o ministério pastoral, e a minha perspectiva era, onde devo estudar? E na minha mente lembrei de 3 pastores que conheci que se formaram em Campinas. E o meu pensamento foi, bom, se lá o seminário é bom, então vou fazer lá. E ouvindo, fazendo igual Davi antes de guerrear com Golias, consultando de um e outro pela historicidade, Campinas então, o seminário melhor, farei lá. E todos chegavam para mim e diziam, ô Anderson, baixa a bola. Você mora na Dona Claudina 149, no Meia. O seminário presbiteriano é no Meia. Você é do presbitério do Rio. A igreja presbiteriana tem um seminário no Rio, que é no Meia, e você mora no Meia. Você vai para onde? Campinas. Por quê? Porque eu vi que era o melhor. Se eu fosse ser engenheiro, eu procuraria o melhor. Se eu fosse ser físico, eu procuraria a faculdade melhor. Por que para as coisas de Deus eu não posso também procurar o melhor? É só por isso. E durante 3 anos, dos 16, 17 e os 18 anos, todo dia, meu Deus, se for da tua vontade, me manda para o melhor seminário que existe hoje, nessa data que eu estou pedindo. E as portas sempre se fechavam. O tempo todo.
Ao ponto de eu ter um tutor que me perguntou, eu com 16 anos, verborragia pouquíssima, nível de conhecimento poquérrimo. E ele me perguntou, mas você vai para o seminário de Campinas, você acha que vai para Campinas? Sim, por quê? Porque eu acho que é da vontade de Deus. Mas se Deus não quiser te mandar para lá, bom, então aí eu nem tenho chamado, porque da mesma forma como eu entendi que Deus me chamou, eu entendi que é esse seminário. Se não for esse seminário, então a outra questão também é nula por natureza, porque eu ouvi da mesma forma. Mas e se Deus não quiser te mandar para o seminário? Falei, poxa, mas um Deus que ressuscita morto não pode me mandar para um seminário? Não entendi. E ele achou que era deboche. Mas era um garoto de 16 anos, fazendo raciocínios básicos daquilo que dava para responder com a pouca idade. E era uma época boa, que você ainda não ficava, né? Quando a pessoa te questionava, você ainda não entrava numa, mas será que eu sou minoria porque eu sou negro? Nessa época não tinha disso. Nessa época era apenas pessoas tratando com pessoas. De tal modo que isso foi dos 16, 17 aos 18. E aos 18 anos, reúne-se o presbitério do Rio de Janeiro. E eu tremendo, meu Deus do céu. E aí vem o relatório, aí vou ser ouvido pelo presbitério. Aliás, antes, o vestibular, na época o vestibular não era unificado. Cada seminário tinha a sua data. Data do vestibular de Campinas, em 98, 5 de dezembro. Data do vestibular do Seminário do Rio. Qual data que caiu? 5 de dezembro. E aí minha mãe falou, bom, então tu viu que não vai dar, né? Falei, é verdade, não vai dar. E aí, o que você vai fazer? Eu vou comprar passagem, vou lá para Campinas, faço a prova, devo passar, tomara que eu passe, e aí fica nas mãos de Deus. Mas Anderson, na mesma data, sim. Então que é isso. Não posso mudar nada, vamos que vamos. 5 de dezembro de 98, um sábado. Vem o presbitério do Rio. E detalhe, ainda tinha que passar entre os 10 primeiros para ter acesso ao internato. Aí vem o presbitério no final de dezembro, na primeira quinzena de dezembro, se reúne. E eu orando. E o presbitério se reúne, sou ouvido pelo presbitério, aprovado por unanimidade. Louvado seja Deus, glória seja Deus. Nossa, que milagre, cara. Poxa, todo mundo entendeu, bacana. E fiquei esperando. Designação do seminário, não teve. Falei, ai. Na último dia da reunião, designação de candidatos e tutores. Fulano de tal, Seminário do Rio. Fulano de tal, Seminário do Rio. Fulano de tal, Seminário do Rio. Candidato Anderson Dias de Abreu, tutor, Evangelimino Cunha. Candidato tal. Falei, ué, não falou o seminário. Cheguei pro meu tutor à época e falei, não falou o seminário. O tutor, fica quieto. Vai falar isso para um cara de 18 anos? Possível, né? Não, peraí. Não falou o seminário. Fica quieto. Ele não falou o seminário. Se o relatório for aprovado dessa forma, tomara. Porque se ninguém lembrar que não te designaram para seminário nenhum, nós podemos pedir para enviar para o seminário que você quer. Você não entendeu ainda? Falei, agora eu entendi. Que acabe essa reunião. Era 10 da noite, a reunião terminou 1h30 da manhã. E não me designaram para nenhum seminário. A comissão executiva reuniu-se depois do Natal e eu fui com o reverendo Isaías de metrô até a igreja de Copacabana, onde eu sabia que da executiva eram compostos 6 pessoas, 4 eram contra, 2 eram a favor. E eu me lembro de sentar na entrada da igreja de Copacabana, ali na Paula Freitas, e pedir a Deus, meu Deus, são 3 anos orando. E no final das contas, que diferença vai fazer? Daqui a 100 anos, ninguém nem vai lembrar de mim. Imagine se vão querer saber onde eu estudei. Quantas questões eu levantei ao Senhor. E agora vejo que tudo foi inútil. Tua vontade vai ser feita. Então prepara o meu coração para que seja feita a tua vontade. E assim aguardei. Quando terminou a reunião, olhei para cá do reverendo Isaías, o reverendo Isaías veio andando. Eu falei, ei, reverendo, ele, depois a gente conversa. Rodei. E quando nos despedimos de todos, vi que faltavam 2 pessoas.
cadê os outros 2 pastores? E aí ele disse, um não veio, o outro ficou doente. E os 4 que estavam votaram por unanimidade para você ir para Campinas. Mas aí já acabou? Agora então é só arrumar a mala e ir? Sim, eu estou com a cópia aqui do documento. Foi aprovado o seu pleito. E eu fui, achando que estava resolvido. Todo ano eu tinha que apresentar minhas notas e todo ano entrava um documento pedindo o quê? A volta do candidato que foi para Campinas para o seminário do Rio de Janeiro. E todo ano eu era reconduzido em maneiras cada vez mais confortáveis. Até que no último ano me foi designado um tutor, cuja fama era de que ele foi expulso do seminário de Campinas. E quando ele foi designado, eu falei, bom, agora rodei. E esse indivíduo, como sendo meu tutor, eu virei para ele e falei, bom, eu só posso pedir uma coisa ao senhor. Se eu puder ter a paciência de eu tirar minhas coisas lá do quarto, quando eu voltar para lá. E ele, não, vai estudando lá que a gente conversa. E aí eu consegui a oportunidade da Semana Teológica. Esse homem, cuja fama era de que foi expulso do seminário de Campinas, ele foi o preletor da Semana Teológica. E ele ficou tão grato, e eu pude concluir meu seminário. Sabe quantos anos eu passei orando? 3. E no dia da decisão, sabe o que eu disse? Pode ter sido inútil, porque afinal de contas, que diferença isso vai fazer daqui a 100 anos? Eu pergunto para você nessa manhã, aquilo que você tem pedido a Deus em oração, que diferença vai fazer daqui a 100 anos? É um motivo de oração pertinente? Ou se encaixa no que diz a Bíblia, pedi e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em seus próprios prazeres. E aquilo que você pede, em sendo algo bom, quanto tempo você tem se dedicado à oração? No seu dia, como é que tem sido a sua dedicação à oração? Você tira tempo do seu sábado para preparar-se para o domingo? Ou o domingo, na verdade, é a ressaca do cura-sábado? Ou o domingo é o momento de vir à igreja, que afinal de contas o sábado foi louco. E eu preciso botar a cabeça um pouco no lugar, que amanhã já é segunda-feira. Quanto tempo faz que você não se retira para orar? Que você ajoelha, ora, levanta, toma uma água, olha a janela, olha o sol, volta, se ajoelha e ora. Quanto tempo faz isso? Por essa, para ir ao seminário de Campinas, eu orei 3 anos. Mas tem orações que não dá tempo, né? Tem orações que são mais curtas. Quando eu já era pastor, auxiliado por essa igreja, lá em Paulo Afonso, interior da Bahia, nós colocamos as grades na igreja para proteger, um gradeado bonito, onde vocês imaginem, com 25 anos, com um amigo da igreja da Gávea, andando pelo Leblon, perto da casa dele, e eu procurando modelos de grade que eu pudesse mandar fazer lá em Paulo Afonso. Vi uma grade em um prédio que eu fiquei tão maravilhado, eu tinha caneta, tinha papel, e eu tinha que pegar a grade, colocar assim e fazer a achura para poder ficar o desenho para levar para Paulo Afonso. E quando eu vi, falei, nossa, me dá tua caneta aí. Peguei um papel, comecei, aí veio o porteiro e o segurança. Desce, 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 desce. O que foi? Tá fazendo aí? Tô pegando o modelo dessa grade. Mas não pode, não. Aí depois você faz se você quiser, mas eu vou pegar esse modelo aqui. E fiz, desci, não, pô, não sou pastor, nada. Esse era o nível de obsessão, no sentido de querer aquele gradeado para proteger a nossa igreja. E aí, quando nós chegamos na igreja, tinha a grade. Conseguimos, mas não tinha dinheiro para tinta. E aí eu falei para o tesoureiro, compra
o que der. E ele comprou a latinha de tinta. Na quarta-feira, quinta era feriado. Falei, amanhã nosso conselho vai estar aqui para nós pintarmos a grade. Pastor, o senhor sabe que não tem dinheiro. Eu sei. Só comprei essa latinha, eu sei. E como é que vai ser amanhã? Amanhã Deus vai prover. Se não prover, a gente pinta apenas uma parte da grade. E aí de manhã cedo, 4 homens ali reunidos, com uma latinha só. Quem passava na rua dizia, mas vamos fazer o quê, gente? Vamos jogar bola? O que é isso aí? Essa latinha para fazer baliza? E aí o tesoureiro falou, já que nós estamos aqui e a gente ainda está orando, eu vou lá no banco. Vai que caiu aí algum residual de alguma coisa, pelo menos dá para comprar 2 latas. Eu falei, ou mais um rolinho, né? Que também só tem um rolo. E aí lá foi ele e nós começamos a pintar. Daqui a pouco ele volta e diz, pastor, o senhor lembra quanto tinha na conta ontem? Lembro. Tinha 12, 13 reais. Aí ele mostrou o extrato. 711 reais em 2005. Na época que 711 reais valia 711 reais. E quando eu olhei aquele extrato, eu falei, tirou errado, tira de novo. Não, é esse aqui mesmo, é esse aqui mesmo. Eu falei, bom, o máximo que pode fazer é a gente comprar tinta, pintar. Se tiver errado, depois a gente dá a grade, né? Fazer o quê? Vamos comprar tinta. Compramos, pintamos o gradeado e nós descobrimos que um irmão dessa igreja aqui, da Igreja Presbiteriana da Tijuca, foi no retiro, que eu estava presente, lá se converteu e ele colocou no culto da fogueira um objetivo, que o primeiro dízimo, a primeira oferta dele à igreja, ele queria destinar lá para Paulo Afonso. Isso em fevereiro para março. Quando veio abril, ele depositou. E isso foi possível pintar aquela grade, está com a mesma pintura até hoje. São as orações. A oração altera a nossa percepção da realidade. A oração nos prepara para recebermos a vontade de Deus. E em último lugar, para nós encerrarmos, assim diz a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 11, verso de 9 a 13, leiamos. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Todos. Pois todo o que pede... É isso mesmo, igreja? Vocês creem nisso? Você já pediu uma Ferrari e recebeu? Já pediu um Camaro e recebeu? Já pediu uma cobertura na Vieira Solta e recebeu? Você já teve oração que você entendeu que não foi atendida? E aí veio o texto e diz que todo o que pede faz o quê? E tu já pediu alguma coisa e não recebeu? E agora? Pois todo o que pede e o que busca, e a quem bate, qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Todos. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará a quem? Igreja, nós precisamos lembrar desse versículo. Quanto tempo faz que nas suas orações você não pede ao Pai o Espírito Santo? Você apresenta seu contrato da Caixa Econômica Federal, você apresenta sua carteira de trabalho, você apresenta os juros do IPCA, TR, taxa crescente, taxa de serviço. Isso tudo você apresenta para Deus. Você apresenta o IPVA do carro, você apresenta o nome do hospital, você apresenta a sua firma, a sua empresa, você apresenta o nome do abençoado do seu patrão, você apresenta tudo. Mas a Bíblia diz, se você pedir, vai receber. Peça ao Espírito Santo e você vai receber. Quanto tempo faz que você não se ajoelha e você pede ao Senhor, meu Pai, me dá mais do teu Espírito Santo.
Quanto tempo faz isso, igreja? Quanto tempo faz que os nossos cultos, eles não começam com os joelhos dobrados, com uma igreja clamando o Espírito Santo? Quanto tempo faz? Porque muitas vezes não entendemos os decretos de Deus, porque a nossa realidade está toda focada no que nós queremos. Mas quando nós começamos a orar, quando nós começamos a pedir ao Senhor o Espírito de Deus, e quando nós começamos a pedir ao Senhor, dá-me sabedoria, dá-me discernimento, dá-me compreensão do meu entorno, a realidade se altera, a mente se torna mais saudável, a sabedoria vem, a saúde se renova ainda que na doença, e o Espírito Santo vem e trabalha o nosso coração. Volte a orar, meu irmão. Volte a orar. As batalhas da nossa vida não são ganhas no blá blá blá. As batalhas da nossa vida são vencidas de joelhos. Que saudade daquelas irmãzinhas idosas de oração. Que saudade. Que saudade daquelas mulheres que, curvadas diante do Senhor, ajoelhadas na igreja, nós passávamos e alterávamos o rumo dos bancos que íamos escolher para sentar. Por quê? Por respeito. Ali estava uma mulher orando. Certa vez, conversando com a minha mãe, com tudo já certo, a vida toda resolvida. Mamãe, não tem como dar errado. É isso aqui, ó, tá tudo beleza. E minha mãe só olhou e disse: pois bem. A senhora dá o ok, mamãe? Meu filho, eu vou orar. E quando ela falou isso, eu olhei e falei: já rodei. Não vai dar certo. Porque eu sabia que quando minha mãe dizia, vou orar, só dela falar isso, a minha realidade já se alterou. Eu já enxerguei de outra forma e falei, Quando uma mulher de Deus ouve uma história e diz, vamos orar, prepare-se. Você vai entender qual é o decreto de Deus. Da mesma forma, uma vez falando com meu pai, eu disse para ele, pai, eu gosto das suas orações. Ele, por quê? Porque o senhor ora igual criança. Até a sua voz, o senhor ora igual a criança. E ele me perguntou, e por que isso é bom? Porque é genuíno, pai. Sai do coração. Para falar com Deus, o senhor sai da sua posição de pai todo-poderoso e se coloca na posição de filho. E eu gosto das suas orações. Eu gosto de ouvir o Senhor com essa voz de criança. Nossos filhos estão carentes das orações que são feitas pelos pais, pedindo a Deus o Espírito Santo dentro de casa. Faça esse teste. Passe a orar dentro da sua casa, sozinho, e no coletivo, pedindo a Deus mais do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a esse costume, igreja. Nós temos nos perdido em nossas práticas. E a igreja sempre foi conhecida como um povo de oração. E quando a igreja dobra os seus joelhos e clama ao Senhor, quantos milagres nós enxergamos. Não é verdade, Wallane? Não é verdade, Rodrigo? Coloquemo-nos de pé. Lucas capítulo 21, versos de 1 a 4. Texto que nos convida para o ofertório. Diz assim a palavra do Senhor. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio.
E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes... Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Nossa junta diaconal tem feito um trabalho formidável de auxílio. E conversando hoje pela manhã com o tesoureiro da junta, eu perguntei para ele o seguinte: vem cá, como é que está o caixa da junta? E ele disse: que caixa? Quanto que a junta tem em caixa? A gente precisa fazer aos auxílios? A junta não tem nada. Porque tudo que a junta recebe, ela imediatamente destina a quem de direito. E nós temos pedidos de irmãos que são da nossa igreja, ou irmãos que não são da igreja, mas que também passam necessidade, que a junta necessita auxiliar. Mas a maioria desses pedidos tem sido, na verdade, financiados pelo conselho, porque a junta diaconal recebe e imediatamente repassa para instituições de caridade ou para pessoas que passam necessidade e algum membro faz a oferta específica. De tal modo que nós temos, durante esse mês, auxílio a uma instituição, mas, ao mesmo tempo, nós queremos conscientizar a igreja de que nós, cada um de nós, não está livre de passar necessidade. Nenhum de nós está livre disso. Ao mesmo tempo, todo aquele que passa necessidade pode e deve enxergar nesta igreja um local de auxílio, um local de ajuda, onde muitas vezes a junta diaconal ou o conselho auxiliam até mais do que diz a própria Constituição da igreja. Mas, ao mesmo tempo, é necessário lembrar que nós só poderemos ajudar com aquilo que nós recebermos. De tal modo que esta viúva lançou ali 2 pequenas moedas e não faltará auxílio a ela, porque ela contribuiu e no momento certo, se for da vontade de Deus, ela iria receber. De tal modo, meu irmão, que muitas vezes, se você tiver um pedido, um auxílio, e essa igreja não puder ajudar, é porque realmente o nosso caixa está bem baixo para os auxílios. Mas, ao mesmo tempo, faça um exercício de consciência. Quantas vezes você auxiliou na ajuda a alguém? Isso tudo é feito unicamente com dízimos e ofertas. Passamos 2 anos de um lockdown. Agora temos a nossa igreja, graças a Deus, funcionando a pleno vapor e ainda na expectativa de ampliar as atividades. Mas o nosso patrimônio, claro, 2 anos sem manutenção, algumas partes degradaram-se e nós vamos precisar mexer. Vários aparelhos de ar-condicionado, 2 anos sem uso, perderam literalmente o gás freon. Precisa refazer, mas a igreja só pode fazer se ela receber. De tal modo que o nosso dízimo, a nossa oferta, é para a manutenção do santuário, é para auxílio aos missionários, é para auxílio às instituições de caridade e auxilia também os membros da igreja em questões particulares. Porém, nós só podemos dar aquilo que recebemos. Teilhard de Chardin dizia: tudo que aponta para o alto converge, tudo que aponta para baixo diverge. A convergência está quando nós olhamos para Deus e consagramos nossos dízimos e ofertas como se para Deus fosse e o é. E, ao mesmo tempo, a mão que está aberta para entregar é a mesma mão que está aberta para receber quando for a hora. Eu espero que nenhum de nós venha passar necessidade. Deus queira. Mas se você estiver passando necessidade, você pode olhar para a sua junta diaconal. Nós somos uma agência do reino, uma agência do Senhor Jesus. Mas pode ser que no momento da sua dificuldade não haja recursos. E se não houver, antes de criticar, pergunte-se de quantas vezes lhe foi possível abrir a sua mão para abençoar.
E agora que a sua mão está aberta para receber, será que ela esteve aberta para abençoar também? Essa é a nossa reflexão. Louvemos ao Senhor com o hino de número 62. Façamos como esta viúva, consagremos ao Senhor nossos dízimos e ofertas e logo a seguir oremos pelos nossos missionários. Cantemos. De orar pelos nossos missionários. Mateus liberou o microfone sem fio? Lembremos de orar, obrigado. Lembremos de orar pelos nossos missionários da Junta de Missões. Missionário dessa semana é um casal, Igor e Lilian, que estão lá no campo de Palmeira, no Pará. Paraná, desculpe. Eu sempre confundo PA com PA. Impressionante. É zero dislexia minha. PA é impressionante. E lembremos também de orar pelo reverendo Marcelino Oliveira, que está lá em Petrolina, Pernambuco. Essa oração será feita pelo nosso irmão diácono Marcos Soares, tesoureiro da Junta Diaconal. Oremos. Oremos, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, ó Deus, por mais um dia de vida, ó Deus. Te agradeço pelos dízimos e ofertas entregues no teu altar, Pai. Ó Senhor, sabemos que através desses dízimos e ofertas podemos, Senhor, contribuir a ajudar os campos missionários, ajudar as instituições, ó Pai.
Ajudar também aqueles irmãos que necessitam de ajuda, ó Pai. Ó Senhor, te peço que dê sabedoria ao nosso conselho, ó Pai, para que esse recurso seja aplicado da melhor forma e que nada se perca, ó Pai. Te peço pelos missionários, ó Deus, em especial o casal Igor e Lilian, que se encontra em Palmeira, no Paraná, e também o nosso amado reverendo Marcelinho de Oliveira, que se encontra em Petrolina, Pernambuco, ó Deus. Ó Senhor, seja com eles, seja com sua família, e que nada lhes falte, ó Pai. É isso que te peço e agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus, em quem nós cremos. Amém. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que emana do Espírito da verdade repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda esta igreja e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.